Industrial de Panambi, valorizamos seu empreendimento. Junte-se a nós e tenha acesso a networking, eventos exclusivos, capacitações, acesso ao SCPC, o mais completo birô de crédito da América Latina, locações de salas e oportunidades únicas para expandir a sua empresa. Faça parte de uma rede de negócios próspera. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 3375-9350. ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento. Bom dia. Agora são 7 horas e 39 minutos, faltando 21 minutos para as 8 horas da manhã. Hoje, 8 de abril de 2025. Eu sou o Eduardo Sperbi, falamos aqui diretamente da Rádio Estéreo Vale Digital, na Rua Barão do Rio Branco, número 810, no centro de Panambi, no Rio Grande do Sul. Está entrando no ar o programa A Hora Empresarial, uma parceria da Rádio Estéreo Vale com a ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento, que vai ao ar toda terça-feira às 7h30 e também conta com transmissão ao vivo pelo YouTube e plataformas digitais. A escolha das empresas associadas é por ordem alfabética. O objetivo deste programa é entrevistar empresários de nossa cidade e região, com a finalidade de levar até você histórias e dicas empreendedoras. Em nosso 12º programa, contamos com a presença do senhor Fernando Henrique Wolff, proprietário da Mark Gestão Estratégica Limitada, fundada em 26 de janeiro de 2021. Por favor, o senhor pode se apresentar aos nossos ouvintes e telespectadores. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. Sou o Fernando, como o Eduardo já pronunciou aí. Hoje eu ocupo o cargo de CEO da Mark. A Mark é aí uma empresa de marketing, comunicação estratégica, uma empresa que é especialista em construir marcas fortes no mercado, com foco em resultados. Oferecemos soluções que integram design, performance digital, posicionamento de marca e estratégia para negócios. Então, meu bom dia aí pro pessoal, já apresentando um pouquinho da empresa também. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Acho que é uma porta muito bacana para as empresas, para que a gente possa expor um pouquinho mais também e que os ouvintes possam conhecer um pouquinho mais da nossa área de atuação, do nosso negócio. Enfim, acho que esse é o propósito maior, Legal. A primeira pergunta seria justamente essa, o segmento de atuação do negócio. Isso. Então ele é marketing, muito mais que marketing, é Isso. Gestão do negócio da empresa. Isso, a gente trabalha aí dentro do viés dos assets de publicidade e propaganda, Para simplificar um pouco para o interlocutor que está nos escutando também, a gente desenvolve trabalhos em âmbito de branding, então para aquelas empresas que estão iniciando o seu processo, estão precisando se colocar no mercado, então o reconhecimento é através da marca. Então a gente desenvolve a marca, posiciona essas empresas aí nos canais digitais, sejam eles redes sociais ou até mesmo na parte de tecnologia, na questão do website, conexão com Google Meu Negócio, enfim, toda essa tratativa. Na parte de performance, aí a gente vai ter algumas vértices que a gente trabalha aí, posicionando essas empresas em Google e posicionando essas empresas também em canais de comunicação como Meta e outras redes sociais. Tudo voltado a propósito de performance e resultados, existe um leque dentro da marca também, que seria o viés de comercial. A gente sabe que é um viés muito fraco nas empresas, Então a gente ajuda a estruturar todo esse ecossistema comercial, trazendo uma visão, um fluxo melhor, digamos assim, mais otimizado, desde os canais de aquisição até o tratamento desse lead, Então, é basicamente uma consultoria que a gente presta para as empresas, transformando o físico no digital e ensinando essas empresas a tratarem seus leads de forma mais correta, digamos assim, assertiva, Perfeito. Me conta uma coisa, assim, de onde surgiu a sua ideia de empreender? Houve algum específico que despertou esse desejo, ou você já tinha experiência no setor, ou até mesmo começou do zero? Eu acho que todo empreendedor ele tem que ter um tino, assim, uma vocação. Eu acho que é isso, A minha vocação ela começou muito cedo.
Eu sempre me espelhei muito, e eu tenho um extremo orgulho de falar isso, assim. Eu tenho uma madrinha, né, em Porto Alegre. Eu sempre olhava para ela assim, quando eu crescer eu quero ser como essa pessoa. Ela atua na área de marketing, hoje mais voltado para a parte de eventos. Mas ali começou a despontar um pouquinho esse desejo, assim. Então, fui buscar conhecimento técnico, né? Me formei em meados de 2010, fiz minha pós-graduação voltada para esse segmento. E a primeira oportunidade que eu tive para mim trabalhar na área do meu conhecimento foi quando eu entrei na Lógica Informática. Então ali eu tive um primeiro contato, digamos assim, já tinha experiência como freelancer, mas profissional mesmo, trabalhar dentro de uma área específica foi na Lógica Informática. Então trabalhei por meados de 3 anos e meio na Lógica, onde eu conheci o meu sócio. Na época era o André, ele também trabalhava na Lógica, também tinha um instinto assim, empreendedor, ele mais voltado para a área de consultoria e eu mais voltado para o segmento de marketing. A gente viu que os clientes que nós atendíamos tinham uma certa correlação, né, de serviços que a gente podia ter algumas trocas, enfim. Foi aí que surgiu a ideia da gente empreender e montar o nosso negócio e botar ela no mercado, assim, e expandir, né? Nossa ideia era que a gente pudesse passar esse conhecimento e trazer serviços para a comunidade, para empresas fora, daquilo que a gente faz de melhor. Então, tipo, é isso aí. Você é natural aqui de Panambi mesmo? Sou natural de Panambi. Panambi. A sua família, os pais também? Família, pais. Legal. Então foi fundada em junho de 2021. Isso, a marca foi fundada em 2021. A gente fez todo um trabalho extra, digamos assim, né? Para que a gente conseguisse consolidar esse nosso negócio, né? Acho que o planejamento ele é um ponto importante, sim, para qualquer empreendimento. Qualquer pessoa que queira empreender precisa ter um planejamento, uma execução, enfim, algumas métricas traçadas. E a gente conseguiu isso com destreza. Em pouco tempo a gente teve que se desligar da empresa onde a gente atuava para focar 100% no nosso negócio. E daí começou a expansão, né? Quando a gente pensa até 2019, a gente falava pós-guerra, né? Guerra Fria e etc. E agora a gente fala do pós-pandemia. Quando você fala 2021... Foi no período da pandemia. Da pandemia. Então, e seguindo aqui numa sequência, a pergunta é: quais foram os desafios no início? Os seus maiores desafios que você enfrentou no início da sua trajetória, já como empresário, né? E se houve algum momento que você pensou em desistir? Sim. Na verdade, tipo, os desafios que a gente via eram mais das outras empresas no período de pandemia do que a nossa. A gente via a nossa como uma grande oportunidade para as outras empresas, né? Então foi uma decisão muito assertiva, assim, que nós tomamos em desenvolver essa nova empresa para prestar serviço. Lembrando que na época de pandemia as empresas estavam em bloco, né? Tipo, elas não conseguiam sair na rua para vender. Os empresários, eles tiveram que se adaptar a esse mercado, essa nova rotina, digamos assim, e com os serviços que a gente presta, a gente conseguiu dar um apoio muito significativo, né? Tanto é que culturalmente e mentalmente falando, essas empresas, elas passaram por um processo de transformação também, né? Onde elas viram o real poder que tem a digitalização dos negócios. Então, aquelas pessoas que eram meio desaculturadas, digamos assim, com o processo digital, elas passaram a ter que contar com isso para conquistar novos clientes e fazer vendas nesse sentido, né? Então, tipo, a gente casou muito bem com a pandemia. Foi na pandemia que a gente desenvolveu o nosso negócio. Foi mais uma visão, assim, é claro, que aconteceu sem nós prevermos, mas tipo, quando nós tomamos a decisão, foi no melhor momento possível para que nós pudéssemos também ter um ramp-up, assim, do nosso negócio e fazer com que ele acontecesse, assim, de uma forma mais rápida, né? Perfeito. Porque eu lembro que a pandemia ela iniciou em março de 2020, ela iniciou quando foi decretado, né, a pandemia.
E então vamos pensar assim, para 2021 é um ano e pouco. E 2021, pouco tempo, né? Falando de Panambi, foi quando nós estávamos intensificando o número de casos, né? Mas você falou muito bem, o trabalho de takeaway, mídias sociais, fazer entrega, isso tudo já existia. Isso. Só que as pessoas não olhavam. Não davam o seu devido valor. Isso, né? Como forma de venda. E aquelas pessoas que em 2021 tiveram, algumas ficaram pelo caminho, né? Mas a maioria se manteve e teve que se readequar e se adaptar a esse novo formato. E se hoje seguem com esse formato, estão muito bem, porque tu tá com a venda física e aí consegue vender, que eu costumo dizer, não é vender na internet, que também pode, tá? Mas o que eu quero dizer assim é vender pela internet, é uma diferença. Vender na internet é criar um e-commerce. E vender pela internet é ter um canal de WhatsApp ativo com resposta rápida. Que é um gargalo muito grande. Resposta rápida no WhatsApp é o cliente na loja sem ser atendido. O vendedor lá, parado, sem atender ele, né? É o WhatsApp com uma mensagem para o cara querer comprar ali e ninguém dá a resposta. Sim, na verdade no mercado digital existe uma evolução muito grande em todos os âmbitos, né? E há uma narrativa evolutiva muito rápida, então as coisas mudam muito rápido e as empresas elas têm que se adaptar a esse processo. Então quando tu traz assim uma percepção tipo de venda, de atendimento, enfim, a gente pode ter essa narrativa pelas nossas próprias experiências, né? Então, por exemplo, quando tu tá atrás de um orçamento, que tu manda um WhatsApp para uma loja, tu não responde, tu vai para a próxima. Então é mais ou menos essa diretriz. E aquelas pessoas que entendem que tem potencial para se desenvolver ou desenvolver um novo mercado via e-commerce, elas têm que ter essa perspicaz, que é um vendedor 24/7, né? Tá ali todos os dias da semana, 24 horas por dia, trabalhando por você. Só que culturalmente a gente está num local onde existem muitas empresas familiares. Então, tipo, o pai é dono da empresa, o filho vai lá e faz o marketing. Fulano, tipo, que é da família, vai lá e desenvolve a rede social. Só que, tipo, não é só publicar. Tem que publicar da maneira correta, ter estratégia de conteúdo, posicionamento adequado de marca, trabalhar com as ferramentas, né? Porque a gente sabe que a bolha do orgânico é muito pequena. Então, se a empresa ela não tem uma diretriz para investimento, por exemplo, em publicidade paga, que é da onde as plataformas de rede social também arrecadam o seu faturamento, tipo, a gente não vai conseguir ter uma expansão muito grande. E muitas vezes, tipo, não é nem pelo número de seguidores também, sabe, Eduardo? As pessoas ficam muito bitoladas, assim, mas, tipo, tá fazendo um trabalho para uma página que tem 500 seguidores. Tipo, eu, por experiência própria, costumo comprar de algumas empresas que muitas vezes eu nem sigo essas empresas. É mais por validação social. Tipo, eu vou lá, olho, por exemplo, um restaurante, um cardápio, alguma coisa assim, pode ser que eu nem siga. Mas, tipo, entro no perfil aberto, né? E vou ver o cardápio, vou ver as situações, tipo, e eu sou um número que não está contabilizado ali, mas eu sou cliente daquele lugar. E fui buscar informação, tipo, numa rede social para localizar o que eu gostaria, né? Para as empresas já é um cenário um pouquinho mais diferente, né? Quando se trata de produtos, a gente geralmente procura em Google, né? Tipo, eu quero comprar uma televisão, quero comprar alguma coisa de maior valor agregado, digamos assim. Eu não vou na rede social procurar, eu vou no Google, né? Então, tipo, se a empresa tem, é claro que a gente está falando aqui, quem vende televisões, quem vende produtos, são grandes magazines, né? Mas outros produtos diferentes, né? Tipo, é possível vender via internet. E eu vou procurar no Google, acho aquele site, e daí existem mecanismos para que, quando a minha busca, quando eu for para a rede social, ele vai mostrar anúncios de remarketing, ele vai mostrar anúncios daquilo que eu estava procurando. Isso. Então é tudo uma conexão, né? Só que as pessoas não têm esse tino, não têm essa percepção. Mas sabe que do Google eu acabo usando muito quando eu estou em outra cidade, que eu não conheço a cidade, estou cruzando por ela e quero almoçar. Precisa localizar alguma coisa. Eu localizo o restaurante, tem a avaliação ali, os comentários. Perfeito. E é incrível, porque a minha última experiência foi muito boa. Isso. Porque a avaliação dizia que ela seria boa. Isso é uma ferramenta que é gratuita, né?
as pessoas não têm o costume também de pegar e pedir a avaliação dos clientes para que aumente o seu ranqueamento no Google. Então existem várias coisas assim que as pessoas mais leigas, né, elas não sabem. E quem sabe o caminho certinho para fazer, são pessoas especialistas que trabalham na área de publicidade e propaganda. E às vezes impulsionar R$100 ou R$1.000, talvez quem impulsionou 100 vai ter um resultado melhor do que quem impulsionou 1.000, se não tiver uma empresa que possa dar uma assessoria adequada, assim como a tua. Porque existe, eu estou falando já algo que não é a minha área, sim, mas eu, pelo pouco que eu sei, tem toda uma metodologia, que horário, como postar. Isso, existe todo o desenho de uma estratégia, né? Entendendo da onde vêm os leads, quais são os melhores canais de aquisição. Muitas vezes, e são campanhas diferentes também, sabe, Eduardo? Ninguém vai comprar de uma empresa um produto que tu não conheça a marca, certo? Então, existe a campanha de reconhecimento de marca. Muitas vezes a gente trabalha aí 2, 3 meses para que as pessoas vejam todo dia aquela marca. Tem uma percepção na lembrança, né? Que isso é um fator muito importante, tu lembrar da marca quando tu precisar de alguma coisa, né? Então, nesse sentido, assim, é um tipo de campanha que, se a gente pegar os KPIs ou os indicadores ali, vai ser alcance e visualização daquela promoção, daquela publicação, daquele produto. Quando a gente vai para a parte de venda, daí são outros indicadores. É a chamada no WhatsApp, é um preenchimento de formulário, é um carrinho de compra. São vários outros fatores que vão indicar, né, dentro desses indicadores. Então é isso. Trabalhamos com campanhas para posicionar a marca, trabalhamos com campanhas para venda de produtos. A questão de valor... Desculpa aí, Eduardo. A questão de valor, ela é muito subjetiva. Existem estudos para que eu consiga indicar de uma maneira mais assertiva que quantidade de valor orientado a resultado, né? Então, se, por exemplo, assim, a gente fizer um estudo para geolocalização próxima, que R$100 vai dar 10 resultados, não quer dizer que se eu botar R$1.000, eu vou gerar a multiplicidade desses resultados. É isso. Proporcional. É proporcional. Não é proporcional. Não é. Não é proporcional. O que vai variar dentro desses valores é a quantidade de resultados que tu vai ter. Se tu botar R$100, tu vai ter 3 resultados. Se tu botar R$1.000, tu vai ter 30 resultados. Então, é muito variativo, né? O que vai mudar é a performance, né? Então, o trabalho de uma agência, ela pressupõe que existe a performance e que para mim ter uma performance melhor não quer dizer que eu tenha que ter o dobro de investimento, né? A performance, ela pressupõe que eu consiga reduzir o custo de aquisição desses novos clientes também para o negócio, né? Então, o nosso trabalho é justamente fazer isso, identificar no mercado possibilidades e achar o nicho certo e trabalhar num estudo para que o valor que a empresa vai investir seja assertivo e, ao mesmo tempo, a gente trabalhar no quesito performance, diminuindo o custo de aquisição de novos clientes, né? E entendendo que o mercado também ele vai diminuindo, né? O mercado pago, ele inicia com o tamanho do público e, à medida que a gente vai alcançando esse público, ele vai de certa maneira diminuindo. Estratificar e monitorar o resultado, né? Aquele antigo, normalmente a gente via muito isso em restaurantes, né? Pegava a comanda e vinha lá embaixo, compre na loja de roupas tal e ganhe 10%. Isso, perfeito. Aí tu tinha que apresentar o cupomzinho. Então ali tu conseguia estratificar de maneira, digamos, artesanal. Tu conseguia estratificar analógica. Quantas pessoas, que impacto deu aqueles 1.000 cupons que eu deixei no restaurante? Daqueles 1.000 cupons, 100 pessoas vieram aqui e apresentaram. E nas redes sociais é mais ou menos assim, só de forma virtual. É uma panfletagem, né? Isso. Antigamente a gente tinha aqueles menininhos também que pagavam ali uma quantidade e eles saíam distribuir e botar panfleto no para-brisa dos carros, aí, enfim, toda essa tratativa. Mudando para o cenário digital, não é diferente, né? Então a gente tem alguns tipos de campanha, que é essa campanha de reconhecimento de marca, né? Então, o KPI de alcance é a mesma coisa que eu pegar 1.000 panfletos, 5.000 panfletos e sair distribuir na rua. Eu vou distribuir panfletos digitais para essas pessoas que estão nos canais de comunicação da minha empresa. Então seria basicamente então, isso. Digamos não, né? Completamos 4 anos agora.
4 anos de existência. 4 anos. Só que uma empresa, ela não é exatamente a data de fundação que está ali na Receita Federal, né? Não. Tem todo um pensamento, um sonho. Então, diante disso, quais foram os teus principais erros? Se é que teve, tá? E o que você aprendeu com eles? E se teve algum que ajudou você a superar essas dificuldades? Sim, eu acho que todo mundo nessa jornada comete erros, né? E na nossa vida é assim também, a gente acaba traçando caminhos que muitas vezes não são os mais perfeitos, e a gente sabe que não existe um caminho perfeito, mas o que eu posso dizer assim, Eduardo, que acho que a principal coisa que eu aprendi é que eu não consigo fazer tudo sozinho. A partir do momento assim que eu aprendi e tive o apoio do meu sócio também em compartilhar comigo conhecimentos, né? Que delegar é essencial para o negócio e deixar na mão das pessoas, que tu possa confiar na mão da tua equipe e tu se dedicar àquilo que realmente é importante, eu acho que é um fator muito importante para as empresas. É um exemplo que eu gosto muito de utilizar também, porque digamos que um projetista, né, da Kepler Weber, ele sai da Kepler lá e resolva montar um escritório de projetos, enfim, essa seria a tratativa. Ele é bom em fazer projetos, assim como eu sou bom em fazer alguma outra atividade, né? Só que o fato diferente é que agora eu, na posição de empreendedor, eu tenho atividades que são essenciais para me manter o negócio. Não é só aquilo que eu estudei para fazer, né? Financeira, jurídica, administrativa. Tudo. E mais um pouco. Rebocar a parede, pintar a parede. Tudo. Esse é o lado do empresário, né? Isso. Agora eu vou ser empresário, aí vou descansar mais, vou ter, né, mais Sim. folga. Não tem essa visão. Quem acha que vai ganhar dinheiro e ter essa mordomia, tipo, tá errado. Não vai para esse lado, não é bem assim. É muita dor de cabeça. E nesses 4 anos, mais uma vez, eu vou ter que tocar no ponto que foi bem na pandemia, né? Nesses 4 anos, falando da evolução do negócio, em que momento você percebeu que ele estava no caminho certo? Houve alguma estratégia que marcou esse ponto de virada? Assim, sim. A gente tinha, como ambos sócios, né? Tínhamos já uma solidez financeira, já trabalhávamos dentro de uma outra instituição. A gente fez algumas metas muito claras. E é engraçado, né, Eduardo? Tipo, quando a gente está comprometido em fazer a coisa acontecer, tipo, a gente baixa a cabeça, trabalha e vai com foco até conseguir que aquilo se torne realidade, né? Então a gente tinha o desejo de montar a empresa. Nós conseguimos alguns clientes, tipo, para iniciar essa jornada, assim, networking principalmente. E nesse período nós saíamos da Lógica, né? Às 18 horas e íamos para o escritório que eu tinha montado em casa, né? Trabalhávamos até 11, meia-noite muitas vezes, e nesse planejamento, digamos assim, a gente colocou algumas metas financeiras. Quando atingir a meta financeira tal, tu sai da empresa. Quando atingir a meta financeira tal, eu saio da empresa. E assim a gente foi construindo, só que foi tudo muito rápido. Justamente pelo fato, acho que da pandemia, né? Uhum. Que, tipo, erradicou não. Fez com que os negócios precisassem também dessa aceleração digital, né? E foi isso. Então a gente traçou algumas metas e o negócio aconteceu em prol disso, né? Tipo, a gente teve que sair da empresa, a partir disso já veio o primeiro funcionário, o segundo funcionário. Chegamos aí até um teto de 23 funcionários em loco, assim. Neste sentido, vamos para o próximo tópico e em seguida a gente vai para o primeiro bloco de intervalos de comercial. Então, aproveitar e mandar um abraço para Celina Mantovani. Está assistindo aqui conosco. Um abraço, Celina. E já que tu tocou no assunto de equipe, né? Como foi formar a equipe? E formar a equipe certa? E quais as qualidades que você valoriza nos seus colaboradores? Aqueles que estão nos ouvindo e talvez
um dia possam vir a se candidatar a trabalhar com você? Isso. Eu acho que no início, assim, tem alguns viés, né? Todo empreendedor, ele quer, de certa maneira, assim, ter uma redução de custo, né? Tipo, quer fazer a empresa girar, quer ter mais recursos para investimentos, toda essa tratativa. E no início nós tínhamos uma ideia de trazer pessoas, né, que estivessem, tipo, iniciando a sua carreira. E talvez, tipo, não quero dizer que foi um erro, mas não é um caminho muito ideal. Por quê? Porque a gente traz pessoas que não têm vivência e não têm experiência de mercado para trabalhar numa empresa que está iniciando. Então, tipo, talvez esse tenha sido um ponto difícil para o nosso negócio. Porque, tipo, tu tem que pegar pessoas que não estão amplamente qualificadas para o negócio e ensinar essas pessoas a trabalhar, né? Então, no início a gente começou a contratar pessoas sem muita experiência. Houve algumas trocas no meio desse caminho e hoje a gente tem um escopo reduzido. Hoje a gente tem 9 colaboradores, mas todos eles com cargo plenos e sêniores, né? Então, tipo, a gente aumentou a qualidade do nosso time para aumentar a qualidade dos nossos entregáveis e, ao mesmo tempo, conseguimos otimizar todos os processos internos dentro do nosso negócio para atender a mesma quantidade de clientes que a gente tem. Então, tipo, é um processo que a gente conseguiu fazer ao longo dessa jornada até aqui e que hoje a equipe que a Mark tem, eu digo que é a equipe dos sonhos, assim. Eu sempre valorizo muito os meus profissionais nesse sentido. Sei que eu posso contar com cada um deles dentro da equipe, só que não foi fácil chegar onde chegamos, né? Existe muito processo, existe muito a aculturação. Eu ia comentar. Isso. 4 anos a cultura organizacional, isso, né? Porque no início era uma cultura coisa. É a tua cabeça. Isso. E depois tu tem que passar isso para outras pessoas. Isso, né? E aquilo ir tomando corpo até que quando chega uma pessoa nova, essa pessoa já chegue entendendo onde ela está chegando. Isso. E sem contar também que é uma galera diferente. Vou fazer um diferente entre aspas, assim, também. Porque essa galera que high-tech, assim, né? Tipo, eles têm uma visão mercadológica diferente. Se não tá bom, eles saem. Né? Tipo, saber trabalhar essa galera geração Z, digamos assim. Tem a Gen Z. Isso. Então, eles são consumidores também. É muito complexo. Então, tipo, tu conseguisse adequar a empresa até certo ponto eles e fazer com que eles também se adequem ao teu negócio é uma jornada e uma luta diária, assim, né? Então, tipo, o fato de trazer pessoas que tenham mais vivência no mercado, que tenham uma tratativa profissional um pouco mais amplificada, ajuda nesse sentido também, né? Não estou dizendo que é ruim contratar pessoas novas, não me entendam mal nesse sentido, mas eu acho que para que isso aconteça, a gente precisa ter pessoas acima que também possam capacitar, ensinar e mostrar o caminho certo para que aquelas pessoas também possam ter suas experiências bacanas dentro das instituições, né? Mas para o processo ele conseguir andar de certa forma mais rápido, a gente tem que contar aí com pessoas mais capacitadas, isso é certo. Tá bem, então vamos para o intervalo, em seguida retornamos com a Hora Empresarial na sua 12ª edição. Somar equipamento. Uma empresa pronta para lhe atender no mercado de máquinas pesadas, escavadeira, mini escavadeira. Custo-benefício, qualidade garantida e o melhor preço que cabe no seu bolso. Acesse www.somac.com.br. A empresa Beck Carlson atua no ramo de autopeças há mais de 7 anos. Somos credenciados junto ao Detran. Trabalhamos com peças usadas para veículos automotores de diversas marcas e modelos. Estamos localizados no Distrito Industrial de Panambi. Atendemos pelo telefone 55997094361.
psicóloga e hipnóloga. Jéssica Kirsch, CRP 0728772. Atendimento a adolescentes e adultos. Trabalha com traumas, bloqueios e emoções mais profundas através da hipnose clínica com regressão de idade, da idade atual até o útero materno. Também trabalha com emagrecimento, com a bariátrica emocional e o balão intragástrico hipnótico. Atendimento presencial e online. Telefone para contato 55 99179 1956. Psicólogo Cristiano Rodrigo Daltroso, CRP 07/3474. Atendimento a adolescentes, adultos e idosos. Avaliação psicológica para cirurgias irreversíveis. Orientação profissional e vocacional. Porte e manuseio de arma de fogo. Credenciado pela Polícia Federal. Atendimento presencial e online. Telefone para contato 55 98412 8141. O Escritório Master é uma empresa especializada em serviços contábeis, atuando no mercado há mais de 30 anos, atendendo com eficiência empresas de pequeno, médio e grande porte, com o mesmo padrão de qualidade e excelência. Seja no setor industrial, comercial, de serviços agrícolas, associações, academias, profissionais liberais em áreas de saúde, estética, beleza ou recreação, na cidade de Panambi e região. O Escritório Master conta com profissionais de alto nível técnico e com larga experiência no ramo, prestando serviços de abertura de empresas, elaboração de escrita fiscal e contábil, folha de pagamento, declaração de imposto de renda pessoal, emissão de certificados digitais e diversos outros serviços para seus clientes. Agende um horário e converse com um dos profissionais contábeis que irão lhe auxiliar na abertura ou gestão do seu negócio empresarial pelos telefones 3375-3555 ou 999-76-5209, que também é o WhatsApp. O Escritório Master fica na Rua Barão do Rio Branco, número 1008, sala 203, segundo piso, no centro de Panambi. Chegou a hora de sair de carro novo. Comece abril de 0 km na Alto Panambi. Polo com bônus de até 9 mil no seu usado na troca mais taxa zero. Novo Nivus com bônus de até 20 mil no seu usado na troca ou taxa zero. T-Cross com bônus de até 15 mil no seu usado na troca mais taxa zero em até 30 vezes. E tem mais, veículos à pronta entrega. Corra para Alto Panambi e aproveite. Alto Panambi, o seu Volkswagen está aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você está buscando crescimento para o seu negócio? Quer fazer parte de uma comunidade empreendedora vibrante e conectada? Então a CI Panambi é o seu lugar. Na Associação Comercial e Industrial de Panambi, valorizamos seu empreendimento. Junte-se a nós e tenha acesso a networking, eventos exclusivos, capacitações, acesso ao SCPC, o mais completo birô de crédito da América Latina, locações de salas e oportunidades únicas para expandir a sua empresa. Faça parte de uma rede de negócios próspera. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 3375-9350. ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento. Retornando então para o nosso segundo e último bloco da entrevista com o senhor Fernando da Marc. Isso aí. Marc. Fernando, vamos conversar um pouco agora sobre dicas e boas práticas. Porque o programa, como eu falei na abertura, ele tem a ideia dele é levar conhecimento e a experiência para aquelas pessoas que estão iniciando o empreendimento, independentemente do ramo, e para aquelas pessoas que estão pensando em empreender, né? E também a gente está tendo uma boa aceitação nos alunos da graduação dos cursos afins, que é administração, contábeis, economia. Então me diga uma coisa, que conselho você daria para quem está começando a empreender hoje? Ou já começou, né? Está nos primeiros dias, primeiros meses. Nos seus primórdios. Algumas práticas ou hábitos que você considera essenciais para o sucesso? Eu acho que primeiro hábitos, né? A gente tem que ter uma clareza muito limpa assim em relação a propósitos. O que eu realmente desejo
fazer e executar, né? Ter a mentalidade também de aprendizado contínuo. Então, tipo, não adianta só iniciar principalmente em relação à prestação de serviço técnico. A gente tem que estar buscando conhecimento para se aprimorar e trazer essas novidades, porque o mercado também ele acaba sempre se inovando nesse sentido. A questão de resiliência e inteligência emocional, a gente sabe que é muito importante ter a cabeça em dia, a mentalidade, digamos assim, emocional, porque problemas vão vir, né? A pressão, ela pega. Existem vários quesitos nesse sentido, sim, que se a gente não tiver uma boa cabeça para conseguir administrar tudo e fazer com que as coisas aconteçam de forma dinâmica, também é ruim para uma iniciação, digamos assim. E planejamento e clareza financeira, né? Acho que todo negócio ele pressupõe esses pontos, assim. Então a gente tem que ter muita clareza do que vai fazer e muita clareza também em relação às finanças do negócio. Sem dinheiro a gente sabe que é difícil continuar com qualquer negócio, né? Ou abrir qualquer coisa se não tiver bem planejado. Começar pequeno, né? Seria a minha dica. Pensar grande. Assim como nós iniciamos também pequenos, a gente conseguiu barganhar aí bastante mercado nacional, internacional. Hoje atendemos a maior empresa de infralogística, por exemplo, do estado de São Paulo. Atendemos a maior empresa de injeção plástica do Brasil. Já trabalhamos com empresas muito importantes no setor financeiro. A Step for Business foi um cliente muito importante para a nossa consolidação também como empresa. Uma empresa da Itália, uma fintech que tinha operação na Ibéria. E aqui no Brasil, a gente atendia o pessoal em todos os quesitos de assets de publicidade e propaganda. Trabalhamos com outras empresas muito importantes do mercado, como a XP Investimentos, Faros Private, que são casas de negócio financeiro, né, de investimentos, assim como outras empresas também, tipo no cenário nacional. Na geolocalização, atendemos Saúl, atendemos Cotropau, então é muito bacana nesse sentido, assim, que a gente começou pequeno, mas a nossa ideia era sempre expandir e através das nossas metodologias e mercadologicamente, estrategicamente falando, assim, a gente conseguiu alcançar lugares assim muito bacanas para uma empresa que está aqui em Panambi, no interior do estado do Rio Grande do Sul, né? E hoje tem um portfólio muito bacana assim, em todo o território nacional. É uma dor dos empresários aqui da cidade e do poder público também, que é levar Panambi para além do trevo. Muitas pessoas, e eu sempre quando vem esse assunto eu toco numa experiência minha. Eu trabalhei numa empresa em Porto Alegre, cuja carteira de clientes que eu tinha uma empresa daqui. E era uma carteira de grandes clientes que eu atendia. Só os tops do Rio Grande do Sul. E essa empresa era daqui. E eu trabalhei em 2002... 4 anos e meio nessa empresa de telecom. 4 anos e meio atendendo essa empresa. Ela tinha escritório, à época ainda tinha escritório em Porto Alegre. Ia no escritório, voltava, etc, etc. Eu não sabia que ela era daqui de Panambi, mas nunca tinha me interessado também em saber, entende? Procurar informação. Entende? Então, é o que a gente fala muito. Panambi tem que se vender mais. Para que possa ser reconhecida e que possa atrair talentos também, que é uma grande dor também das empresas, de um modo geral, daí vai do microempreendedor até uma SA, é a contratação de pessoas, né? Então, como atrair essas pessoas para que elas possam ver valor em Panambi e que possam vir, né, trazer o seu conhecimento para cá. Isso, porque muito no início, no bloco anterior, nós comentamos sobre o jovem, né? O jovem hoje ele está conectado com o mundo. Então, para a gente perder ele é rápido por um concorrente de fora. Isso. Então, como atrair e como reter este jovem para que ele continue conosco, deixando aqui o seu conhecimento? O fator, por exemplo, assim, de
novos negócios, eu acredito que nunca seja um problema, sabe, Eduardo? Acho que mercado tem para todo mundo. Na verdade, tipo, o que eu analiso assim e vejo como amadorismo muitas vezes é as pessoas que trabalham dentro das instituições pouco tempo e já querem sair empreendendo, mas elas não compreendem toda uma bagagem, toda uma trajetória, todo um agregado de conhecimento e jornada para chegar até onde se chegou, para estar naquele ponto, né? Tipo, só vê o lado bom da situação e acha que, por exemplo, se abrir algum negócio no mesmo setor, vai ganhar caminhos de dinheiro. Não é bem por aí. É aquilo que tu comentou. Eu posso ser um bom atacante, fazer gols, mas não sabe defender. Não sei, eu vou para baixo da goleira, me dão 2 luvas e agora? Isso. Então, tipo, mercadologicamente, ter concorrentes não é ruim, é muito bom. Tu consegue balizar preço, tu consegue trazer vários benefícios para o teu negócio. Essa formação de novas empresas, ela seria boa se as pessoas buscassem, de certa maneira, capacitação, né? Tipo, tu pegar e fazer o ramp-up ou o trampolim, tipo, dentro de uma instituição que já tem uma certa bagagem, uma certa experiência, e tu usar aquilo ali para se desenvolver profissionalmente. Ganhar canja, digamos assim, ou mais escopo profissional. E daí sim pensar em montar uma nova oportunidade de negócio. Mas também tem aquela tratativa. Por que, tipo, empreender? Por que não se desenvolver uma carreira? A gente não precisa ser só um empreendedor abrindo uma empresa. A gente pode ser empreendedor dentro dos negócios. E esse é um tema muito importante que as empresas vêm citando, né? Então, o fato de empreender, ele tem muito sucesso na jornada pessoal dos profissionais também. E intraempreendedorismo. Isso, né? Então, tipo, ele gera muito resultado e se a pessoa está buscando, de certa forma, uma segurança, ela vai encontrar aí, né? Se ela está buscando ganhar um bom salário, né? Ela vai encontrar aí também, porque a partir do momento que ela começa a desenvolver o negócio para a empresa, né? E não, tipo, pensando em ter só um desenvolvimento pessoal, né? As coisas começam a mudar. As empresas têm um olhar para esse tino, para essa galera que tem um pouquinho mais do que o nota 6 ali, né? E o que eu tenho ouvido muito ao longo destas 11 entrevistas anteriores, fazer o que gosta. Fazer o que gosta. Não é o que dá dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência. Porque não adianta eu passar daí o resto da minha vida ali fazendo o que eu não gosto, porque eu tenho contas para pagar. Tudo bem que isso aconteça, mas que isso não seja o para sempre, vamos dizer assim. Sim. Todo mundo passa por momentos que tu tem que encarar daí, né? É que precisando encara. Mas monte uma estratégia, e aí falando não só de empreendedores, para quem trabalha também como empregado. De uma forma muito simplificada, assim, é a mesma coisa que tu casar com uma pessoa que, tipo, tu não quer todo dia, né? Como que tu vai acordar, enfim, ter toda essa tratativa com a mesma pessoa, sendo que tu não quer estar com aquela pessoa? A empresa, ela vai funcionar da mesma forma. Tipo, se tu tá ali empreendendo em uma coisa que tu não gosta, não vai dar certo, né? Então, tipo, vai ter um momento de ruptura ali e... Vamos falar agora um pouco de inspiração. Sim. Há algum livro, algum curso ou alguma pessoa, você já citou lá no início que tem uma pessoa que te inspirou, que tenha sido a inspiração para você e você segue alguma rotina, filosofia de vida que contribui para o desempenho? Eu acho que inspiração, como eu já tinha trazido assim, foi uma pessoa próxima a mim, né? Tipo, que me inspirou muito para minha jornada pessoal, né? Mas eu acredito muito que a leitura ela facilite algumas tratativas. O cunho de buscar conhecimento técnico profissional também, tipo, acho que é por esse caminho. E eu tenho uma filosofia que é minha, né? Vou compartilhar algo meu assim, que é a filosofia do rio, né? A gente sabe que o rio ele tem que fluir natural e quando a gente começa a encontrar, principalmente em curvas, assim, muitos troncos, muito entulho, tem toda essa dinâmica, assim, e a coisa começa a ficar mais pesada, é porque talvez não seja por ali o caminho, né? A gente tem que talvez retroceder o barquinho, né?
ou tipo abortar aquela viagem, né, nesse sentido. A coisa ela tem que fluir natural, a coisa tem que ser boa, a coisa tem que andar de uma maneira suave, né? Para que seja prazeroso também, né? O trabalho ele tipo tem que dar prazer. Esses dias eu vi um vídeo de um jovem que ele ia para aula e ele saía da aula e ele fazia aqueles como é que se diz, aqueles bolinhos norte-americanos lá? Cupcakes? Não, que é tipo uma rosquinha. Não lembro o nome agora. Tá, vamos chamar de rosquinha. Ele fazia as rosquinhas lá. E no horário, tipo, depois da aula. E ele, tipo, acordava cedo da manhã para produzir a massa, enfim, toda aquela tratativa. E ele foi vender, tipo, a ideia dele de empreendedorismo num Shark Tank. E daí o pessoal perguntou para ele, tá, mas que horário que tu se diverte? Daí ele falou, mas essa é a minha diversão, é isso que eu amo fazer. Então, tipo, quando as pessoas entendem isso, que o trabalho, tipo, não é trabalho. O trabalho também ele é prazer. Ele abre portas para ti fazer outras coisas, né? E a gente faz isso com tanto tesão, né? Tipo, que eu acho que, tipo, se todos fizessem isso, seria muito bacana, assim, né? Certo. Um abraço para o Jair Damer, está nos assistindo também, nos ouvindo e assistindo. E me conta uma coisa, Fernando, quais são os teus desafios atuais e de futuro? Desafios em todos os sentidos: mercadológico, financeiro, econômico, político. Pode abrir o coração aqui para nós. O principal desafio da Mark hoje, e eu acredito que não seja só a Mark, né? As empresas elas estão segurando investimentos, né? Apesar disso, a gente tem trabalhado numa linha e adequação, até mesmo tipo, da parte mais burocrática da empresa. A gente está passando por um processo de adequação de KINAI, voltado para a publicidade e propaganda agora, que é teoricamente uma coisa burocrática ruim, que a gente sai de uma vértice aí de 13% de imposto para 26% de imposto. Para quê? Para que a gente consiga estar apto, a gente já está com todo o processo de documentação apta de licitações, né? A gente viu um mercado novo que está em expansão. Foi ano passado que entrou uma lei, abril do ano passado, se não me falha a memória. Isso. Que tu consegue participar das licitações em todo o Brasil. Todo o Brasil. Então isso é um mercado muito bacana que as agências elas têm explorado pouco, mas existe todo um processo adaptativo também. Isso. Então, tipo, a gente está se adequando, vendo um mercado em crescimento nesse sentido, porque o governo tem dinheiro para investir nisso. Ele quer também mostrar tudo que ele está fazendo, né? Então, tipo, não é só o governo atual. Todos os governos passam por esse processo. E tem que ter uma capacidade de entrega. Tem que ter capacidade de entrega. Só, desculpa te interromper, mas eu lembrei, nós falamos no início de estratégia de publicidade, marca, vendas. Mas é muito importante eu ter a capacidade de entrega. Isso, perfeito. Não adianta eu também fazer uma baita de uma publicidade, te contratar, fazer, e não ter as rosquinhas para entregar. Isso. Então, tu falou agora, eu me lembrei desse detalhe na licitação. É isso aí. E se tu te queima lá, porque hoje a gente também comentou, ainda na nossa entrevista hoje, do mundo globalizado. Se eu me queimar lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né, uma cidade do Paraná vai ficar sabendo. Isso então, acontece, né? Porque é o meio que a gente vive e trabalha, é o meio. Por exemplo, eu desempenho minhas funções profissionais numa associação comercial. Tem associação comercial e industrial em todo o país. E a gente se fala. Então eu sei o que está acontecendo acontece em Florianópolis, o que está acontecendo em Petrópolis, no interior de São Paulo. Né? O que está acontecendo aqui em Passo Fundo, a gente se comunica. Então, desculpa eu ter interrompido, mas eu achei interessante, porque quando tu falou em licitação, né, tem que pensar muito bem, porque as pessoas não sabem, mas acontece muito de uma empresa, às vezes, vir a passar dificuldades e risco de fechar por ter se comprometido demais e não ter a capacidade de entregar. Eu acho que é uma constância, assim, né? É um viés adaptativo para ambos
contratante e o prestador, né? Mas é uma oportunidade muito bacana de expansão, né? A ideia é que com o tempo a gente consiga aí galgar. A gente está também atrás, assim, Eduardo, de projetos que o quesito técnico ele seja mais pontuativo, né? Do que questão de valor, precificação. A partir do momento que a gente consiga fechar, por exemplo, em novas cidades, eu acredito que esse ano alguma licitação a gente tem que conseguir fechar. Esse é o meu propósito, né? De 1 a 2 aí. Vai expandir a equipe e mercadologicamente a gente vai expandir também. A ideia é abrir uma filial da empresa nessa cidade, expandir o mercado local. Que tenha profissionais para atender essa prefeitura e que a gente tenha um apoio comercial também para desenvolver o mercado para um representante isso, em cada perfeito, localidade, né? Então a minha prática de expansão seria essa. A gente está também passando por uma remodelagem na empresa. Nós tínhamos uma média de 36 serviços que a gente conseguia prestar para as empresas. A gente reduziu um pouquinho o escopo desses serviços e estamos reposicionando, que isso acontece também. E as empresas têm que entender que as marcas elas precisam estar se reposicionando no mercado. Inclusive, esse mês a gente vai estar disparando algumas campanhas aí e fazendo o que a gente vende para os nossos clientes, que é posicionar melhor a nossa marca e fazer essa rentabilização também através dos canais digitais e tudo mais, né? Às vezes é bom diminuir e fazer aquilo que nós já comentamos também e focar no que tem de melhor. Tipo, isso aí. Não que o outro não fosse melhor, mas ele estava tomando tempo. Ou levando isso, por exemplo, para uma indústria, é aquele produto que tem uma margem muito pequena, tem pouca venda, tipo, não é viável, não rentabiliza o negócio. Enfim, tipo, a empresa tem que tomar. Não é porque gosta do produto e acha bonitinho que vai estar lá no estante para vender sempre, né? Então tem que haver essa reciclagem, né? Mas um fator muito bacana, assim, Eduardo, só para te entender como é que é a dinâmica do negócio, assim. Na sexta-feira eu estava em viagem e recebi, por uma indicação, um contato que era para mim ligar para a pessoa e conversar. Era o pessoal da CBF Academy. Então, tipo, as oportunidades, assim, elas chegam, né? Tipo, as empresas e... Por isso que eu falei, a cultura de Panambi é muito diferente do mercado fora. A gente tem uma tratativa muito mais leve, consegue aplicar muitas vezes o nosso conhecimento e ajudar os clientes a se desenvolver mais fora de Panambi do que aqui. É aquele negócio assim, o santo de casa não faz milagre. Mas, tipo, faz parte do business e um dia eu acho que a gente vai conseguir contornar isso. Não, mas aí, esse ano. Tá bom, das incertezas do mercado, tu já comentaste. É uma lógica que vale para todos os segmentos, né? Todos os segmentos. O mercado está retraído. Está retraído. Esperando, né? E não basta as questões internas nossas, em nível nacional, a gente também tem as influências externas, né? Guerra, tarifaços. Eu acho que é importante, assim, Eduardo, trazer mais uma percepção, né? Eu tenho ouvido, por exemplo, várias situações assim, e não é tipo de uma empresa, são várias empresas, por isso que eu trago essa, né? Tipo, que eu acho que é interessante para o mercado. Por exemplo, assim, eu preciso ter alguém dentro da minha empresa de marketing. Eu contrato uma empresa especialista ou eu pego alguém para fazer o marketing mais uma atribuição no administrativo. E as pessoas de várias empresas têm feito isso. Elas pegam um profissional, por exemplo, para atuar administrativamente em alguma função muito básica, mas tipo, é essa pessoa que vai cobrir também o âmbito de marketing dentro da empresa, porque as pessoas têm culturalmente esse fator assim, o marketing é fazer uma publicaçãozinha no Instagram e tá tudo certo. Não é, né? A gente sabe que, por exemplo, a parte de social, né, social media, ela é muito simplória diante de tudo, né? Existe toda uma correlação, por exemplo, de posicionar a marca, gerar conteúdo. A gente sabe que as tratativas elas são nos canais de comunicação de rede social. A gente pode gerar conteúdo através de blog, a gente pode fazer todo um trabalho em prol com o comercial, os times comerciais, para aquecer leads, para nutrir leads, para tipo, tem toda uma inteligência mercadológica por trás que um profissional tipo de nível
iniciante que vai tipo ajudar na parte administrativa em alguma função, ele não vai ter essa percepção assim de expansão e toda a atuação que um setor de marketing. A gente pega, por exemplo, aí empresas maiores como a Cotripal, como o Saur, que possuem times sólidos de pessoas, tipo o time da Cotripal, só um exemplo, eles têm acho que 14 profissionais só na área de marketing. E, tipo, não é uma pessoa. Eles entendem o valor que é posicionar a marca deles, construir todo um cenário, por exemplo, assim. E eu acho que é muito bacana nesse sentido. Se as empresas não conseguem trazer profissionais, elas têm que contar com o apoio de especialistas como a Mark. Tu não vai entregar um processo, por exemplo, se tu tiver algum processo jurídico para uma pessoa de nível base, né? Tipo, poderia fazer, preciso fazer não, tu vai entregar para um advogado que é especialista. E a gente tratando da marca do negócio. Por que a gente entrega na mão de quem não tem essa expertise? No né? próprio exemplo que tu deste agora, se eu tenho uma questão tributária, eu não vou entregar para um advogado criminalista e nem um advogado civil. Então, cada um com a sua especialidade. Isso, então as pessoas estudam para isso, né? É. E nos encaminhando agora para o final, eu tenho uma pergunta aqui. Se tu pudesse voltar no tempo, tu faria algo diferente? É uma pergunta bem complexa, assim. Eu acho que não. Acho que tudo tem um propósito, assim, para acontecer e pra gente estar onde estamos hoje, né? Eu sempre gosto de trazer, assim, que todas as experiências profissionais que eu tive na minha vida me trouxeram, me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. Então, se, por exemplo, eu sei trabalhar uma fotografia, se eu sei trabalhar a parte de vídeo, se eu sei, por exemplo, pegar um editorial, se eu sei fazer um material para rede social, se eu sei construir um website, é porque eu tive experiências em outras empresas ou experiências tipo buscando conhecimento que me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje, profissionalmente falando, né? E a gente leva isso também para nossa vida pessoal, né? Tipo, não tem como separar muito o profissional do lado pessoal, né? Então a gente sabe que os dois têm que caminhar numa sincronia. Sim. E tipo, o único momento que separa é na hora da contabilidade. É isso aí. É uma regra básica. Então, tipo, não me arrependeria de nada. Talvez daqui para frente eu possa ter outras decisões e não, tipo, seguir o mesmo caminho, ou o mesmo fluxo, né? Mas, tipo, é isso que nos precede o crescimento. Então, a gente aprende a não cometer os mesmos erros e traçar novos caminhos, né? São erros e acertos. Erros e acertos. Então, a pergunta ela poderia ser formulada de outra maneira também. O que você voltaria a fazer, né? Que não está no script aqui, mas o que você voltaria a fazer que você fez e deu certo? Que poderia ter dado errado. Então daí é uma questão muito dinâmica, né? E as grandes descobertas, as grandes empresas que se destacaram, cresceram, foi lá no início alguém que poderia ter errado, mas acertou. Mas o mais importante é ter feito. Isso. A gente tem que tomar esse primeiro passo, fazer. Isso. Né? Todas as empresas elas passam por altos e baixos. A gente sabe disso, né? A gente tem que ter a resiliência e aquilo que a gente falou também antes, que é a nossa estado mental bem desenhado, né? Porque, tipo, eu acho que isso acaba degringolando também o empresário, né? Tipo, o fato do mercado lidar com os clientes, lidar com os funcionários ou os prestadores de serviço, com a pressão geral da empresa, chega dia assim, tem que pagar a folha de pagamento. Então, tipo, são muitas responsabilidades atribuídas para quem está à frente do negócio, né? Assume o risco. Assume o risco. E não é todo mundo que quer assumir esse risco, né? Isso. Então, quando a gente se predispõe a fazer isso, a gente tem que aceitar os riscos e aceitar que a coisa não vai ser tão fácil. Mandar um abraço para a Edith Floriana M, que está nos assistindo também. Bacana. Fernando, estamos chegando ao final, né? E sempre no final a gente coloca à disposição para que tu possa falar para os ouvintes, telespectadores, como é que eles podem te achar, né? Aonde eles podem te encontrar, redes sociais, endereço, telefone, fica bem à vontade. Tá.
Acho que antes de passar deixar só uma pequena mensagem, então. Claro. Acho que empreender é como uma árvore, sabe? A gente planta ela, né? E muitas vezes no início, assim, a gente não vê o desenvolvimento tão rápido, né, como a gente gostaria. Mas a gente tem que cuidar, né? E fazer, adubar aquela árvore, regar, né? Enfim, de repente aparece um galinho, de repente aparece uma folhinha, de repente aparece um fruto. Então, tipo, que é do trabalho que tu fez há muito tempo atrás, né? Ter essa perspicaz e essa vontade e insistir e acreditar naquilo que realmente você está fazendo, uma hora as coisas vão acontecer. As pessoas têm que confiar no processo. Essa é a mensagem que eu quero deixar. E em relação à marca, a gente está na Alfredo Brenner, aqui em Panambi, com o nosso escritório, bem em frente às lojas Becker, no edifício Andrioli, no 3º andar. Mas temos os nossos canais de rede social, Mark Brasil, Instagram, Facebook, LinkedIn, e o nosso site www.markmakers.com.br. Então as pessoas podem nos achar ali, se digitar Mark Panambi, vai achar também no Google, tá tudo bem configuradinho lá para que as pessoas achem de maneira fácil. E para que os ouvintes entendam também, eu sempre falo que a escolha das empresas para virem para a entrevista é por ordem alfabética. Sim. A gente pega uma empresa que inicia com a letra A, B, C e depois na outra terça, final do alfabeto. Mas a razão social da empresa não é Mark, esse é o nome fantasia. É o nome fantasia. A razão social começa com A, só para esclarecer e deixar gravado, né? Fernando, muito obrigado pela tua disponibilidade, Eduardo. O teu tempo, precioso horário, né? Porque o tempo da gente é dinheiro. É dinheiro, vale muito. A gente quer agradecer em nome da Rádio Estéreo Vale, em nome da ACI, você é nosso associado lá, com muito orgulho para nós. Te agradecer a tua presença. Vai ficar gravado, as pessoas poderão assistir no futuro. Bacana. No cômodo da sua residência, sábado, domingo, a hora que quiserem, né? Então, muito obrigado mais uma vez. E uma ótima terça-feira. Eu agradeço, Eduardo, muito obrigado pelo convite e precisando estou à disposição. Finalizamos então a Hora Empresarial, a 12ª edição, e voltamos na próxima terça-feira. Obrigado, bom dia.